Fala, turma, tudo bem? Vamos começar mais um MD Ensino Cast, Ju. É isso aí, hoje num formato diferente. Total diferente. Sem o Melo. Ih, será que vai ficar melhor ou pior? Na verdade o Melo tá atrás, behind the scenes. Atrás das câmeras. Atrás das Luiz câmeras. hoje tá de folga, ele tá aqui só pra ficar fazendo nada. Exatamente. Como dizia ele, exatamente, como é que é? Comunidade, não? Como é que é? Enfim. Pessoal, estamos aqui para começar então mais um MD Ensino Cast. Hoje, como a Ju já adiantou, um podcast um pouco diferente. Na verdade, para quem acompanha e quem é já seguidor do nosso canal já há algum tempo, a gente de vez em quando faz alguns podcasts diferentes. Às vezes vem só a Ju, às vezes a gente faz uma aula meio que no meio do podcast, meio que dentro da temática do podcast. A maioria das vezes com convidados. E hoje, na verdade, a gente veio aqui, eu e Ju, para conversar com vocês sobre o manejo da acidose. Então é um podcast mais técnico, um podcast que tem um início, meio e fim, vamos dizer assim, uma proposta muito clara. A Ju acabou de gravar uma aula também sobre o assunto, então a gente vai deixar isso para quem estiver dentro do grupo do Telegram. Vai ser uma aula que a gente vai deixar por um período curto, para quem estiver dentro do grupo do Telegram, porque essa aula já faz parte, né, Ju, de um projeto que está saindo do forno aí. Então acompanhe, que é um projeto de um... O que a gente pode falar, Ju, assim? Inovador. Sem dar muito... Nunca vi isso na história desse estado. Que isso? Do estado? Mas só do estado? Que é só do estado? Porque eu não conheço o resto do Brasil, não sei. Mas é do Brasil, do Brasil. É quase um streaming aí que a gente vai montar, que a gente está montando, já está aí em período de gravação. Uma coisa bem diferente aí, para você ter acesso a várias aulas e com recorrência, inclusive você podendo solicitar o material. Então, é uma assinatura... Vou parar de falar, né, Ju? Deixa isso para daqui a pouco. A gente vai contando essa história nos próximos podcasts, assim que tiver todo o material prontinho. Ok, sem mais delongas, não deve ser um podcast para você que está escutando. Se você estiver no trânsito, não deve ser um podcast muito longo, mas certamente vai ser um podcast muito rico, né? Uhum. Sobre o que então, Ju? A gente vai falar sobre acidose. É um tema bem recorrente no nosso UTI esses dias, né? Exato, até fiz uma publicação polêmica aí, que teve alguns questionamentos. A gente vai explicar um pouco sobre isso. Acho que é um tema muito difícil e amplo, né? A gente tem que ficar relendo e reestudando, porque às vezes até a gente se confunde, até Exato. na interpretação de gasometria. Então eu acho que é um tema muito importante e acho que vai ser legal a conversa. Eu tenho certeza, até porque na UTI, a acidose, Ju, é comum. Todo dia a gente vai ver acidose. Seja porque o paciente entrou em choque e fez uma acidose lática, por exemplo, seja porque ele internou por cetoacidose, seja porque ele fez uma acidose renal, aí uma acidose por insuficiência renal, ou seja, eu diria para você, assim, não é estatística de literatura, mas que pelo menos 2 pacientes no dia de uma UTI cheia, a gente vai ter que pelo menos olhar, entender e manejar a acidose. Então é um tema muito recorrente, de fato. E de vez em quando chegam uns casos intrigantes, né? Nossa, semana a gente teve a gente pode contar um pouquinho dele aqui pra turma. E, Ju, por onde você quer começar? Eu acho que talvez entender o conceito, né, de acidose, de acidemia. É um pH menor do que 7,38, né? É a acidemia. E um pH de 7,2 abaixo é uma acidemia severa. E todo o processo em si é a acidose. Legal. Já vou começar. Era pra ser um negócio talvez objetivo, mas já vou polemizar aqui um pouco. Por que 7.2, assim, eu vou falar uma coisa que ela é óbvia, tá? Isso é uma definição. Mas 7.2, você falou que é uma acidose grave. E ok, realmente, né? Eu entendo essa argumentação. Mas o que é uma acidose grave de fato? Acho que é aquela que leva à disfunção orgânica, né? Então você vai ter uma acidose, vai causar alteração miocárdica, alteração... Legal. Gostei da sua resposta. Continua. Continuar? Continua. Vai alteração renal, enfim, a gente vai ter consequências orgânicas dessa acidose, desse pH ácido. Legal. Eu acho que, eu só quero ampliar um pouco sua resposta, porque eu acho que é isso, na verdade, o que eu quis dizer, porque a gente vê muito, assim, na medicina, na literatura, a gente vê muitas definições, o negócio tá quebrando aqui, a gente vê muitas definições de acidose, tá quebrando aqui, ó, de acidose grave, de não sei o que, de SARA grave, enfim. E é importante, porque isso dá pra gente uma noção de emergência.
Eu acho que a questão aqui é essa. Você tem uma noção de emergência quando você olha para 7.2 e fala, opa, isso é uma coisa muito perigosa. De fato, assim, só que se eu tenho uma acidose de 7.2 e isso não tem muita repercussão clínica, talvez a gravidade clínica disso seja ponderada. Então eu acho legal de começar a definir isso, assim. Quando eu me preocupo de fato com uma acidose, quando que é algo além do número. Porque, ok, 7.2 eu me preocupo. Mas além do número, eu acho que a gente tem que começar a se preocupar quando eu tenho disfunção miocárdica secundária, isso. Quando eu tenho deficiência aí não é deficiência, mas uma má... A palavra tá me faltando, mas, por exemplo, eu tô em uso de droga vasoativa e eu tenho uma baixa... Oh, meu Deus, fugiu a palavra, Luizão. Uma baixa ação, uma perda de ação, por exemplo, da droga. Até porque, pra gente entender muito bem o que acontece, pH, eu já falei isso até numa aula do nosso produto aí que a gente tá lançando, mas eu falei isso recentemente, assim, pH é a base pra gente ter uma reação enzimática adequada. E quase tudo dentro do nosso corpo acontece através de reações enzimáticas. Por exemplo, a sinalização, a sinalização endotelial da noradrenalina e, consequentemente, toda a farmacodinâmica daquilo dali acontece por reações enzimáticas. Se eu tenho um pH alterado, eu não vou ter uma boa ação da minha droga, e aí eu tô falando da noradrenalina, mas qualquer outra droga. Na coagulopatia é a mesma coisa. Se eu não tenho um pH equilibrado, ou um pH dentro da normalidade, eu tenho uma disfunção da cadeia e da cascata toda de coagulação por conta das reações enzimáticas que não acontecem. Portanto, mais do que o 7.2, eu acho que a gente olhar para o que está acontecendo, para saber o quão agressivo e, principalmente, como eu devo manejar essa minha acidose. Porque não é muito só manejar tratando a acidose. Eu preciso reverter o processo. Na verdade, a acidose é uma consequência, né? Sempre é uma consequência de alguma coisa, né? Você tem um equilíbrio, alguma coisa desequilibrou esse ambiente. E, enfim, só uma coisa sobre isso que eu acabei de falar. Sabe uma coisa, um ponto que eu acho que muita gente às vezes falha, e nosso curso até também de ventilação a gente fala sobre isso, que é a acidose. Você pode às vezes ter um pH de 7.25, mas num paciente que é desnutrido e ele tá com um drive ventilatório alto. E daqui a pouco ele vai fadigar. Daqui a pouco ele vai cansar por conta do drive, por causa de tentar compensar isso com o pulmão, né? Então, tem que tomar cuidado que eu já, em algumas vezes, indiquei intubação, não por conta da acidose propriamente dita, mas da consequência da acidose, que é o grau de drive, o drive ventilatório aumentado e cansaço do paciente. Então, só mais uma coisa para pensar que, às vezes, o pH tá bom, entre aspas, 7.27, não é grave, mas às custas de uma compensação respiratória muito alta, e essa compensação vai gerar uma grande repercussão. Então, só esse preâmbulo aqui para explicar, porque para mim, a acidose grave, às vezes você pega só 7.2, eu entendo, é o limiar para a gente poder se preocupar, mas é muito mais do que isso. É a consequência da acidose que é o que importa, como você bem disse. E aí o tratamento, né, a gente vai falar sobre tratamento mais tarde, vai entrar em tratar a causa base e não reverter a acidose por si, né? Por si. Pra gente poder seguir um caminho justo aqui, Ju, que a gente falou do porquê, né, do risco da acidose, como que a gente, diante, assim, não vamos extrapolar, não vamos aqui ficar explicando gasometria, a gente vai ter uma aula no nosso negócio sobre isso, nosso curso sobre isso, mas como que a gente, assim, começa a se preocupar e pensar num diagnóstico de acidose? O que você tem aí pra trazer pra turma? Além do pH, bicarbonato, né? Legal. Abaixo de 20. Ou um PCO2 elevado. E anion gap, essas coisas. Quando que a gente começa a pensar nisso pra daí pensar no diagnóstico? Em toda a acidose metabólica. Em toda a acidose. E aí cabe aquela que a gente conversou mais cedo, a importância da solicitação do cloro pro cálculo do anion gap. Que às vezes, né, as pessoas pedem gasometria e pedem todo o laboratório e esquecem do cloro. E o cloro vai entrar no nosso cálculo do anion gap pra gente definir se essa acidose é perda de bicarbonato ou excesso de produção de ácidos. Legal. E vai alterar o nosso tratamento, né? Sim. Quase sempre quando você tem um excesso de produção de ácido, você tem que entender o porquê que você
está se tendo esse excesso de produção de ácido. Por isso que a gente se conecta talvez um pouquinho, que eu sou tão crítico, e você sabe muito bem, e aí eu vou deixar depois você falar quando fazer, mas eu sou tão crítico de fazer reposições de bicarbonato do jeito que, em geral, é banalizado hoje dentro das UTIs. Assim. Eu acho que é muito banalizado a reposição de bicarbonato. As pessoas fazem bicarbonato com muita facilidade. Pode ser só um viés nosso aqui, mas o que a gente vê é isso. E o que você acha disso? Não, eu fiz um artigo comentado, né? E aí o próprio artigo comenta sobre o uso... O artigo fala isso? Ele fala sobre o uso muito comum. Parece que já existem estudos que buscam isso entre os médicos, o uso comum do bicarbonato, e realmente é meio que indiscriminado e como se não houvessem consequências. Não é isso que acontece. As pessoas esquecem também do sódio. O bicarbonato Justo. não vem sozinho, né? Justo. Vem do sódio. E aí, ok, você repõe lá o bicarbonato, mas estoura o sódio, aumenta a osmolaridade do sangue, pressão oncótica, e isso tudo entra numa cascata, fora o bicarbonato. Então, legal. É tudo interligado, não é algo sem consequências, inócuo, e as pessoas, e normalmente faz sem benefício, sem evidência, na maioria das vezes não há evidência, e como se não houvesse consequências. E as consequências que a gente tem são graves e, inclusive, pode piorar o quadro da acidose em si. Legal. Eu gostei que você falou que fazem sem evidência, assim, porque a sensação que eu tenho é que quem usa bicarbonato, assim, de uma maneira... Que é quem usa, mas que no dia a dia a gente vê usando, parece que a única coisa que quer é passar o plantão. Porque é muito legal você corrigir. Comecei a ficar polêmico. Ficou. Vai, bora pra cima. Posso continuar? Pode, vai. Eu posso, quando eu começo a falar de bicarbonato... Até o Melo preocupou ali. É que eu fico meio nervoso, cara. Eu fico meio nervoso com o pessoal que usa bicarbonato pra passar o plantão. Nossa, você é residente do Gabriel, não use bicarbonato. Não, você vai falar quando vai usar. Calma, o próximo passo é quando... 99% das vezes, não usa, que você vai acertar. Pois esses dias eu usei, eu falei, faz bicarbonato, Larissa. A Larissa não é residente, a Larissa é a nossa horizontal lá, tem intensivista, e ela ficou, vou gravar você falando pra usar bicarbonato. Cara, Mela, é porque as pessoas não usam bicarbonato do jeito certo, na verdade elas... Não é nem do jeito certo, vai. Primeiro que é isso, assim, eu acho que as pessoas usam bicarbonato como se fosse de pirona. Sempre falo isso. Não é. De pirona você está tratando um sintoma de dor ou de febre. O bicarbonato, eventualmente, você até pode tratar um sintoma, mas você não pode jamais pensar em esquecer de tratar a causa da base ali do negócio. Por exemplo, e pra mim é o principal, tá? Vou começar a falar aqui, depois você vai falar quando usa, e eu vou falar quando não usa em especial. Quando a gente tem acidose lática. Uma das mais comuns, né? O paciente chega séptico, hipotenso, hiperlactatêmico, e as pessoas vão e olham lá o pH de 7.1, e aí vão falar que o Bicara-ICU, adoram falar isso. Bicara-ICU, que é um trabalho publicado em 2018, 2019. Tô na dúvida agora, fiquei na dúvida agora se é no Lancet ou Jama, acho que é Lancet, que fala sobre a reposição de bicarbonato no paciente com sepse, enfim. E eu não vou entrar aqui nesse detalhe, até porque na comunidade tem uma aula só sobre, um artigo comentado só sobre Bicara-ICU, mas o fato é que quando você corrige uma acidose lática, a acidose lática está acontecendo justamente por conta da dificuldade em se levar oxigênio ao tecido. Se eu estou com dificuldade de levar oxigênio ao tecido, consequentemente eu preciso abrir mão de formas de situação orgânica de entregar mais. E aí eu não vou entrar aqui no mérito de discutir o DO2, VO2, mas tem um jeito que, graças a Deus, alguém inventou, Deus, enfim, quem quer que você acredite, fez, que é, quando eu estou num contexto de acidose, a minha hemoglobina libera mais o meu oxigênio. Então a minha curva de dissociação da hemoglobina, ela muda para a esquerda, ela diminui a avidez do oxigênio para com a hemoglobina, ou seja, eu passando no tecido, libero oxigênio para justamente corrigir aquele metabolismo anaeróbico e, consequentemente, diminuir a minha produção de ácido. Então, ou seja, eu estou tratando a causa dando oxigênio. Só que, Ju, o que eu faço? O que a turma faz? Vai lá e pega 7 ponto alguma coisa de pH e fala, não, com lactato de 8, de 9, e fala, não, eu vou fazer bicarbonato.
porque o pH tá em 7,17, eu preciso melhorar minha condição miocárdica. Tá tudo certo. Se você tiver claramente uma evidência clara de que você está tendo disfunção, você está tendo perda de débito por conta, perda da DO2 pela perda do débito, beleza, eu até concordo de você utilizar. Mas se você não tiver esse argumento claro e vai fazer isso só para corrigir o pH sem uma análise crítica do paciente, na minha opinião, você está, na minha opinião e barra experiência aí, você está empurrando esse paciente para o desfecho pior dele. Justamente porque você vai agarrar mais oxigênio, você corrige uma acidose de uma maneira não correta, e você, consequentemente, entrega menos oxigênio e, por definição, você aumenta ainda mais a sua acidose. Então, ou seja, você está corrigindo momentaneamente um sintoma, mas não corrige a causa do problema. Consequentemente, você perpetua aquela causa e o paciente vai morrer. E assim, Ju, o Melo não está aqui com a gente na bancada, mas se ele tivesse, eu tenho certeza que ele concordaria comigo, que é o seguinte: é muito comum, você faz bicarbonato do paciente no começo do plantão, a PA melhora, na hora sai, chega no fim do plantão, você está fazendo bicarbonato de novo para poder passar o plantão e o paciente vai falecer daí a pouco. Sabe assim, eu vejo isso com muita frequência acontecer. Não acho que é por conta da má prática do bicarbonato, não é só isso, obviamente seria muito leviano da minha parte falar que é só isso, mas eu tenho certeza que o manejo não passa tão predominante por corrigir a acidose com bicarbonato como a turma não, vai, tô falando que tô generalizando demais aqui, mas como algumas pessoas eu já vi fazer. Dito tudo isso, Ju, quando que você sugere e indica pro pessoal fazer bicarbonato, então, para não ficar, ou pelo menos quando você indica pros seus R- fazer bicarbonato, porque eu não fique bravo. Então, eu acho que a indicação mais clássica é quando a gente perde bicarbonato, né? Sim. E aí a gente pode perder bicarbonato por algumas formas, às vezes uma fístula entérica, pode ser uma sonda nasogástrica em drenagem, uma diarreia muito intensa. Então, se o paciente está perdendo, a gente pode pensar até que fisiologicamente isso faz total sentido. A gente precisa repor. E aí entra o cálculo do anion gap, que é o que a gente falou, que a gente vai ajudar a gente a entender se essa acidose metabólica está vindo de perda de bicarbonato. Então, se eu tenho um anion gap normal, eu tenho a indicação de repor bicarbonato, porque eu estou tendo perda. Então, eu reponho aquilo que eu estou perdendo. Legal. Então, tem um racional fisiológico, né? Sim. Pra gente repor. Então, tudo bem. Quando eu tenho perda, seja renal ou extra-renal, mas você consegue destrinchar um pouco mais isso ou não? Assim, tipo, quando eu tô tendo perda, só insuficiência renal, por exemplo, diarreia, mais alguma outra, e algum outro momento que você acha que tem que fazer bicarbonato? Entendeu minha pergunta? Não. Não, eu queria... Agora eu fiquei confusa. Me ajuda aí, Mel. Pô, eu vi que pela cara dela, ela foi assustando, assim, ela foi, o que esse cara tá me perguntando, cara? Eu preparei o terreno pra ela. Não, eu queria dizer assim, então quando a gente vai fazer bicarbonato? Só quando tiver perda renal, perda entérica e mais nunca? Ou só quando o anion gap estiver normal? Não, você falou, né? Você falou. Quando a gente tem a disfunção orgânica, a gente consegue entender que a disfunção orgânica tá vindo desse pH muito baixo. Não, tudo bem. Mas, por exemplo, tem situações que é a perda de bicarbonato. Sim. Então, quando eu tenho um anion gap normal, aí, nesse contexto apenas, basicamente, que a gente indicaria, fora o contexto de que a acidose está gerando propriamente uma disfunção. Seria isso? Legal. E conta pra turma como é que foi esse último caso que a gente tava discutindo. Peraí, tem dois lá na UTI, né? Tem dois, é Tem verdade. dois. Caraca! Tem É dois. verdade, Ju. Eu tava achando que você tava querendo falar do intoxicação, né? Também. Achei que você tava... Nossa, que legal. Porque esse outro caso é bem Nossa. intrigante, né? É bem, né? Tem Você tá falando da diarreia, cetoacidose. Começa a contar que a gente conta, que a gente vai juntando. Quer começar do começo? Não, mais ou menos qual que é o raciocínio. Ou pode contar do começo. Tá. Eu vou que admitir ela, né? Então conta você, porque é uma história legal. É uma legal, neoplasia de ovário, né? Metastática, uma doença bem avançada. Isso, metástase para pâncreas, pulmão, doença bem avançada. E ela já tinha passado pela UTI, ficado entubada, grave, saiu, recebeu alta, estava na enfermaria. E aí foi chamado intercorrista, que ela estava taquipneica, desconforto respiratório.
E aí, o colega optou por pedir uma gasometria. E quando ele solicitou a gasometria veio com bicarbonato de 9. E aí, E aí, o colega pediu internação na UTI, repôs o bicarbonato, pediu internação na UTI, e ela chegou lá na UTI pra gente. Chegou taquipneica, compensando, né? Então, ela tinha, junto com esse bicarbonato de 9, tinha um PCO2, acho que de 20, por aí. Taquipneica, compensando, e esse bicarbonato de 9. E aí veio o questionamento, da onde tá vindo esse bicarbonato de 9? E aí, a gente fez o cálculo do anion gap, o anion gap veio normal, e ela tinha uma história de diarreia crônica, com muita perda. E aí, a nossa principal hipótese, naquele momento, seria uma perda desse bicarbonato via diarreia. E eu lembro que no dia que eu admiti ela, eu optei por repor esse bicarbonato. Cheguei até a pedir um EAS para ver se tinha cetonúria. Ela tinha história de diabetes, mas o EAS veio sem cetonúria. Então, também nesse momento, eu não pensei em cetoacidose diabética. Sim. Até porque ela estava hipoglicêmica. Ela chegou hipoglicêmica e hipocalêmica. Legal. Então, assim, foi um quadro muito florido. E aí, eu comecei a questionar de onde estava vindo tudo isso. E como ela tinha muita hipoglicemia e muita hipocalemia, eu questionei se não teria alguma alteração da produção da insulina. Já que ela tinha metástase para pâncreas, né? Uhum. E aí eu passei o plantão. Não fez bicarbonato ou fez bicarbonato? Eu fiz bicarbonato. Eu fiz bicarbonato. Porque nesse primeiro momento você não era o anion gap normal e você não... E a minha principal hipótese era a perda pela diarreia. Era perda pela diarreia. Sem cetonúria. E aí, então, na segunda-feira, quando eu chego na rotina, a gente... Putz, a primeira coisa que eu falei, cara, será que isso não é cetoacidose? Porque era uma acidose muito grave. Sim. E refratária, assim, a infusão. E não tinha uma disfunção renal tão clara. E principalmente a diarreia tinha melhorado, assim, não é que tinha melhorado, ela continua tendo é muco, né? É um muco, uma coisa bem oleosa, a gente até questionou-se sobre esteatorreia, mas não é volumosa o suficiente para poder falar, nossa, tá tendo uma perda gigante. Fui ver, você realmente tinha pedido o EAS. Um EAS, a gente discutiu se não podia ser uma cetoacidose sem cetonúria. A princípio a gente ficou na dúvida se foi o que fazia, não sei o que, diagnóstico e tal. E eu desafiei o Thiago. Falei, Thiago, cara, a gente precisa entender o porquê, assim, essa acidose não tá dando. A gente tá fazendo exatamente o que a gente critica, que é dar bicarbonato sem entender o motivo. Não acho que essa diarreia seja a causa do problema. E aí o Thiago, ele dosou novamente tanto um EAS, tanto o anion gap. Na verdade, ele fez o cálculo do anion gap, primeiro e viu que o anion gap estava alterado. E aí, nisso, ele falou, bem, se o anion gap é alterado, vamos buscar a causa, e a causa... Vamos olhar de novo pro EAS, por exemplo, e avaliar se a gente não tinha uma cetonúria agora. E aí, veio a cetonúria. Só que ainda assim, qual o motivo disso, né? E a gente fez uma ressonância e, assim, realmente, a lesão pancreática dela tomou uma proporção maior. A gente não tem certeza se é isso porque a amilase, lipase dela é baixa, mas que pode ser, inclusive, pela própria lesão pancreática muito extensa. Até essa diarreia, essa fezes, a gente está investigando se não é pela lesão pancreática. Vamos até começar enzimas pancreáticas aí. E a gente começou a manejar como cetoacidose. Com bastante insulina. E aí um outro ponto que até foi discussão. Quando a gente começou a manejar como cetoacidose, começou a insulina, a gente começou a insulina, ela estava com a glicemia de 380, a gente começou a insulina e rapidinho, ela caiu, sabe? A glicemia caiu. E aí pararam de fazer insulina. E você sabe que isso é outra coisa que me deixa bem bravo, né? Que é tipo, parar... Bravo não é bem a palavra, que eu não fico bravo, mas me incomoda, que é... Se eu tenho um caso de cetoacidose, cara, eu tenho que resolver o problema da cetoacidose. E o problema da cetoacidose eu só resolvo com insulina. Ou seja, dá glicose para o paciente. A gente começou a dar muito glicose. Começamos a pedir a nutrição para poder ajudar a gente, dando todinho, como o Luiz gosta. O Luiz gosta de todinho, né? Dando todinho. Alfajor, dando comida bastante. Por isso que tem uma foto do Luiz lá rodando nas redes sociais aí, mostrando o tamanhozinho tirou o do Luiz menino, da fome. o tamanhozinho do rapaz. Mas, e aí agora a gente começou a reverter. E aí a acidose está se revertendo.
e a gente realmente tá tirando a paciente da acidose. E é uma prova de que quando você está diante de um quadro de acidose, esse caso é legal, diante de um quadro de acidose, você precisa estressar para entender a causa. Porque se você não reverter a causa, não resolve o problema, né? Você só tá adiando aí, graças a Deus a gente conseguiu chegar a tempo aí dessa paciente, mas esse é o objetivo de qualquer acidose, é saber a causa dela, acima de tudo, não é fazer bicarbonato. E dá pra fazer cetoacidose sem cetonúria? Agora eu tô pensando, dá, né? Dá. Tem ácido butírico. Mas aí você tem que dosar, né? Você dosa, ele tem, é uma porcentagem pequena, não vou me lembrar agora, mas dá sim. Dá sim. Talvez o começo até fosse isso, a gente não tem como saber. Mas... Mesmo ela hipoglicêmica? Mesmo ela hipoglicêmica. Nesse caso, ela tava hipoglicêmica, não sei. Enfim, ela tá... É porque assim, ela também tem uma dificuldade de absorção por N razões. Ela tem uma colitezinha também, enfim. Ela tava em jejum, então tem algumas coisas que... Mas certamente, o problema da cetoacidose não é a hiperglicemia, é a ausência de insulina. Então, não necessariamente a gente tem que olhar para a glicemia. A gente teve até um caso emblemático com o uso do... Um outro caso muito legal. Novo antidiabético. E aí fez agora. uma cetoacidose euglicêmica. Euglicêmica, exatamente. E foi muito bonito também, porque todo mundo achou que era sepsis, porque estava euglicêmica. As pessoas, para de tratar como cetoacidose, isso é séptica, ela tá sempre com sepsis. Faz antibiótico. A gente não fez antibiótico. Me lembro que gente graúda veio até a gente cobrada, a gente fazia antibiótico, a gente não fez e manejou e graças a Deus a gente saiu. Eu me lembro que eu falei com o Thiaguinho Nefro, ele tava de plantão na UTI, eu falei, Thiago, cara, eu te mando uma pizza, mas você não sai do lado dessa paciente não, mas vamos fazer 50 ml de hora de insulina pra ela. E dar comida pra ela, e dar glicose pra ela. O paciente chegou com pH, um BIC de 3, eu acho. E aí ele ficou a noite inteira e eu não queria de jeito nenhum que diminuísse a insulina, porque a paciente tava muito grave. E graças a Deus deu certo. Graças a Deus e a ciência também. Deus que inventou a ciência. E a pizza? Porque o Thiaguinho ficou comendo a pizza. A pizza era pro Thiago. A pizza não era pra paciente, não. O Thiago comeu a pizza o dia inteiro. Mais o quê? Mais alguma história de cetoacidose, Ju? Teve um novo, né? Isso aí é você. Eu nem sei direito, não. Você que sabe. Um outro paciente também. Um glioma, né? E uma história de ingestão de tinta de impressora há 3 dias. E aí ele vem pro hospital 3 dias depois, com um relato de queda do estado geral, alteração neurológica. E aí é feita uma gasometria que também tem um bicarbonato acho que de 6. E PCO2 até que... não lembro o PCO2, mas ele chegou bem estável, né? Assim... Bastante tempo. Incrivelmente. Achei até muito surpreendente. Função renal normal, prévio. Não. Função renal dele a última a creatina que tinha era 0,9. Veio uma creatina 4,3, né? E aí ele vem nesse contexto e aí o colega imaginou inicialmente um quadro séptico, ele tinha sido encontrado, rebaixado naquele dia, e aí questionaram às vezes de uma pneumonia broncoaspirativa, e então pensou-se em um quadro séptico que justificasse essa acidose metabólica. Mas um lactato normal, né? Acho que era de 2 o lactato dele. E foi reposto o bicarbonato num primeiro momento. Foi feito 80 ml de bicarbonato. E mesmo após a reposição, o pH dele, o bicarbonato subiu de 6 para 7. E a nossa principal hipótese ficou como realmente pela intoxicação. Sim. A gente jogou lá no Google e vimos lá que tinta de impressora. Tem um monte de solvente de álcool, né? Um monte de álcool, tem solvente, tem... Então, E álcool é igual daquela história da Baker lá, lembra daquela cervejaria? Mais ou menos, até hoje a gente estava discutindo isso, ficou preocupado com isso. Mas eu pensei sobre isso também, sobre metanol, né? Metanol, E aí tem que fazer etanol, né? E aí, por a nossa principal hipótese ser a acidose metabólica por a ingestão de produto químico, né? Uma intoxicação exógena. Não é repondo, não é dando volume, é tirando. E aí a gente optou por indicar a diálise. E o legal é que a diálise fez um efeito, assim, absurdo, porque acho que realmente era isso. A gente conversou, eu, a Nefro, a Larissa, a Nefro. Aí a gente discutiu isso, e assim, porque hoje o bicarbonato do cara tava em 24, assim,
vida que segue. Tirou o cateter. Basicamente. Eu ia utilizar mais uma vez que o Cadu ficou meio na dúvida de se esperava um pouco mais ainda, mas vou fazer mais uma sessão pra acabar de tirar isso. Mas assim, impressionante, o cara tava novo, completamente novo, sem nada. Então realmente, intoxicações hoje é outra causa. E a gente volta a reforçar que, na verdade, você tem que tratar a causa, buscar a causa de tudo, né? Na verdade, qualquer dia a gente vai fazer um curso de... Tem o livro do Simon lá, Comece pelo Porquê. Pergunte o porquê para tudo na medicina. Se você não pergunta o porquê das coisas estarem acontecendo, provavelmente você tá num caminho meio equivocado da medicina, assim. E hoje eu tenho meio medo porque eu vejo muita gente muito mais preocupada em tratar sintomas do que perguntar o porquê dos sintomas. Acho que essa é a mensagem que eu queria deixar aqui, porque a acidose para mim é uma das mais comuns que isso acontece. Uma das situações mais comuns que isso acontece. Não, profundo, hein? Você viu? Hein, Luizão? Você acha que depois dessa pode acabar? E aí, tem mais alguma coisa de falar de acidose? A gente deu uma pincelada aqui bem rápida, lógico. Mas contou 2 casos, acho que foi legal. Quer falar da respiratória? Você quer falar? Você que manda. A gente não falou muito de respiratória, né? Acho que a gente fala na aula de Sara, né? Acho que é mais chato. Mas acho que é a mesma... Entra no mesmo conceito, né? Sim. A gente tem que tratar a causa da acidose respiratória e não da bicarbonato. Acho que entra menos ainda... É até pior, né? Porque se dá bicarbonato, aquilo vai ter que se transformar em CO2. Em algum momento você vai ter que tirar aquilo. E se você não tem como tirar, é como se tivesse... Você tem uma acidose respiratória, ou seja, um acúmulo de CO2, vamos dizer assim. E aí você dá bicarbonato. Aquilo, de alguma maneira, em algum momento vai transformar em CO2 de novo. Então você tá dando um CO2 exógeno pro cara. Que ele vai ter que arrumar um jeito de tirar pelo pulmão. Então, é até controverso você tratar acidose respiratória com bicarbonato, é ainda mais controverso. Fisiologicamente falando, tem menos indicação ainda, né? O Luiz já tá sabendo tudo sobre bicarbonato. Caraca, Luizão. Legal, eu gostei. Você gostou? Eu gostei. Foi legal também. Acho que foi uma coisa prática, a gente pode repetir mais desse formato também. Quem tiver gostado, manda lá no Instagram, manda aqui no comentário do próprio Spotify, no YouTube, né, Luizão? O Luizão sobe o YouTube, tem vários cortes desse podcast, de todos os outros podcasts, assim, os drops menores, né, Ju? Lembrando que quem estiver assistindo no Spotify, dá aí um clique aí na estrelinha aí, dá uns 5 estrelas pra gente, deixa salvo, começa a seguir a gente no canal. Tá Curte, bom? comenta, arrasta pra cima. Exato, compartilha com seus colegas. Vai ser muito importante pra gente continuar crescendo o canal e certamente trazendo mais conteúdo ainda de impacto. Ju, curso de ventilação mecânica tá aberto online, é um perpétuo que a gente roda aí, então a hora que você quiser aprender mais sobre ventilação mecânica, formato totalmente online, mentoria uma vez por mês, pelo menos, grupo de WhatsApp para poder te ajudar a tirar dúvida na hora que você quiser, além de todos os outros universos em MD Ensino que a gente tem, né, comunidade. Tô mudando o nome, tá? Tô querendo chamar de plataforma MD Ensino, acho que faz mais sentido. Mas eu tô falando isso com você aqui agora, né? O Melo acabou de olhar com a cara esquisita do meu lado. Plataforma MD Ensino. Ele só ao vivo, né? mdensino.com, né, Ju? 6 meses já. Já de plataforma tem 6 meses. Tem que chamar agora. Inventou a roda, né? E o nosso MD Ensino na prática no Telegram. Procura lá, entra no Instagram, nosso tem o link também. @MD Ensino no Instagram, né? Faltou algum, Ju? YouTube. @MD Ensino, né, Luizão? Luizão, você pode começar a colocar isso. Eu falo, isso tem 6 meses também com ele. Pra ele começar a colocar isso aqui, passar na tela aqui. Verdade. Tem 6 meses que eu peço pra ele fazer isso, ele nunca faz. Aquele negócio assim, plim, pra poder a pessoa se inscrever no canal. Vamos ver se dessa vez ele faz, será que ele faz? Ele que agora tá muito forte, né? Tá malhando, tá fazendo crossfit. Tá vazia, dá pra você botar muita coisa aí. Olha lá, o Melo já tá ensinando ele pra ali já. Olha lá, ele mesmo tá com... Bota aqui, ó, na tela, quem vê que a gente tá com a nossa tela também. Esta tela foi comprada, né, Ju, para o nosso curso, para o nosso streaming aí, né, Ju? Não revela muito, não. Não, né? Eu já chamei de stream, já contei uma parte. Você já tá muito tela. avançado. Não, fecha então. Luizão, roda a vinheta, Ju. Um beijo, foi legal. Abraço, até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.